E aí, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre cidadania política. Primeiramente, eu, Felipe, vou falar sobre o conceito de cidadania política e dar início a uma retrospectiva histórica de como ela vem se concretizando aqui no Brasil. Em seguida, minha amiga Vitória vai continuar com essa retrospectiva histórica sobre a relação da história do Brasil e a cidadania política. Depois, eles vão falar sobre alguns problemas que nós enfrentamos para efetivá-la aqui no nosso país. E, por fim, Ana Maria vai falar sobre maneiras que nós temos de participar e efetivar essa cidadania. Então, primeiramente, eu gostaria de falar sobre o conceito de cidadania política. Hoje em dia nós conversamos muito sobre democracia, política, direitos humanos, cidadania, e muitas vezes nós não temos esses conceitos tão bem fundamentados. Então é importante que nós elucidemos eles para que não haja nenhuma divergência, nenhuma contradição nas nossas conversas, tá bem? Então, primeiramente, o termo cidadania, ele deriva do latim civitas, que significa cidade. E para compreender o que é cidadania, nós devemos olhar para Atenas, que é o principal berço das democracias ocidentais. E lá, inicialmente, cidadão, na Grécia Antiga, era reconhecido apenas aquele que era homem, maior de 21 anos, cidadão ateniense. Ou seja, outras passagens da sociedade, como mulheres, escravos e pessoas que não faziam parte daquele local, não eram vistos como cidadãos e não tinham as prerrogativas que eram dadas àquele outro grupo. Mais adiante, com o passar dos anos, o conceito de cidadania ele vai sendo estendido até que nós chegamos, por exemplo, na concepção de Dalmo de Abreu Dallari, que está aí na tela para vocês. Segundo ele, a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Ou seja, cidadania vai estar atrelado a participar, a ver o que é melhor e buscar o que é melhor para o bem comum. E aí nós chegamos ao conceito da cidadania propriamente política. O que é isso? A cidadania política é um segmento, é uma parte, uma divisão da cidadania que vai estar estritamente ligada aos direitos políticos, ou seja, é a maneira que temos de garantir melhoria de vida para toda a sociedade, cobrando nossos representantes para efetivarem e ampliarem o nosso conjunto de direitos. Ou seja, é por meio dessa cidadania que nós vamos conseguir mais garantias para todos. Agora, qual é a relação da cidadania política e dos direitos políticos? Bom, pessoal, os direitos políticos, eles são fundamentais na busca na efetivação da cidadania política. Por quê? Porque sem os direitos políticos, nós não podemos ter uma sociedade cidadã. Pense, por exemplo, na sociedade comandada pelo rei XIV, o Rei Sol, lá na França, há muitos séculos atrás. O Rei Sol, que é o rei Luís XIV, ele comandava, ele governava de acordo com a sua própria vontade, de acordo com a vontade da nobreza. Não importava a vontade da população como um todo. E aí é por meio da busca desses direitos políticos, quando as pessoas conquistaram esses direitos, que elas puderam passar a participar, a opinar sobre o que seria melhor que esses representantes fizessem para toda a sociedade. E agora nós precisamos dar início à construção histórica da cidadania política. A gente vai olhar para a história para entender como ela vem ocorrendo aqui no Brasil. Então, inicialmente, quando a gente olha para o Brasil colônia e para a chegada dos portugueses aqui, quando eles chegaram ali por volta de 1500, nós percebemos a instituição do latifúndio monocultor. O que é isso? O latifúndio monocultor era uma grande parte de terra que estava concentrada nas mãos de poucas pessoas, ou uma só pessoa. Então, nessa época, poucas pessoas tinham terra e, consequentemente, poucas pessoas tinham poder, e ele estava concentrado na mão dessa pequeniníssima parte da população. Então, não tinha como haver uma cidadania política, porque não havia simplesmente participação de todos. Apenas uma restrita parte das pessoas é que participava das decisões principais. E aí, no contexto do Brasil colônia, nós observamos a situação dos povos indígenas. Essas pessoas, esses indivíduos, eles foram forçados a trabalhar nesses latifúndios, muitas vezes escravizados, e foram violentados, porque eles tiveram sua crença violada. Os portugueses chegaram e impuseram a sua religião, catequizaram os índios, e isso feriu as crenças deles, dos indígenas, a sua liberdade religiosa. Então, o Brasil colônia, que vai se estender durante muito tempo,
da história do Brasil, a escravidão é um marco muito forte que vai impedir a ascensão social e também a cidadania política. Por quê? Porque quando se tinha esse sistema escravocrata, muitas pessoas não eram vistas como cidadãos, elas nem sequer eram vistas como pessoas. Elas simplesmente estavam à deriva, eram marginalizadas, não tinham direito à saúde, à educação e muito menos à participação política. Elas não influenciavam nas decisões que eram tomadas, elas não tinham direito a voto, muito menos candidatar a algum cargo. Então eram pessoas, e eram uma grande parcela da população, os escravos também, que não tinham nenhuma participação política. Então, nesse momento, não vai poder se falar nesse conceito. E aí, nesse contexto de muita submissão, de muito trabalho forçado, de condições indignas de vida, de pessoas que não tinham quaisquer garantias, nós vamos ter um certo desgaste de todo esse sistema e ainda no Brasil colônia nós vamos ter algumas revoltas, como por exemplo a Inconfidência Mineira, que foi um movimento que lutou contra os impostos abusivos que a coroa colocava em Minas Gerais, mas que foi fortemente controlada pela coroa. A coroa condenou todos os integrantes dessa revolta e ainda enforcou Tiradentes, que ficou como um dos símbolos dessa situação. Nós tivemos também a Revolução de Pernambuco, que era um movimento separatista, ou seja, buscava separar Pernambuco do Brasil, e que passava por uma crise muito forte. E, além disso, nós tivemos a Revolta dos Alfaiates, quando em Salvador, além de se passar por uma crise muito forte, Salvador tinha acabado de deixar de ser capital do Brasil, e esse posto passou para o Rio de Janeiro, então as pessoas lá estavam muito insatisfeitas, e essa foi uma das revoltas mais populares da época, porque contava principalmente com parcelas mais baixas, parcelas menos favorecidas economicamente da população. O que nós podemos perceber diante dessas revoltas? Que apesar de todo o contexto da escravidão, que deixou um marco, um retrocesso, um atraso muito forte no avanço da cidadania política, o poder já estava um pouco desgastado e as pessoas começavam a se manifestar, a ir em busca de melhorias para suas vidas, de buscar participar mais do que estava sendo decidido para o povo como um todo. E aí nós chegamos na fase do Império. O que acontece? Muitas vezes pode-se pensar que a Declaração da Independência foi uma conquista popular, que as pessoas saíram à rua bradando: nós queremos que o Brasil se separe de Portugal, que o Brasil seja independente. Mas não foi isso que aconteceu. Percebendo que o poder já estava um pouco desgastado, foi meio que um acordo entre algumas pessoas para que Dom Pedro I viesse a ser o imperador do Brasil, o Brasil se separasse de Portugal. Foi algo muito mais decidido pela elite, por algumas elites, do que pela população de forma geral. Então, em 1822, nós vamos ter a Declaração da Independência e, junto com ela, nós vamos ter a divisão de poderes entre legislativo, judiciário, executivo e o poder moderador, que era um poder exclusivo do imperador. Então, esse foi um dos avanços trazidos pela independência, a separação, a independência entre os poderes, para que não ficasse tudo concentrado na mão de uma pessoa só, para que algumas pessoas ficassem responsáveis por criar as leis, outras por executá-las, e assim o poder não ficava concentrado, como eu já disse. E aí, depois da independência, nós temos a Constituição de 1824, que foi outorgada, ou seja, ela foi uma Constituição imposta pelas pessoas que controlavam o poder. Não foi algo que a população participou. E aí nós vamos ter alguns avanços, como, por exemplo, o voto para homens com 25 anos ou mais, com renda mínima de 100 mil reais. 100 mil reais. Isso é positivo, porque agora algumas pessoas poderiam participar, mais pessoas poderiam participar das decisões políticas, expressando a sua vontade por meio das eleições, mas, por outro lado, isso ainda é algo muito restrito. Muitas pessoas continuam excluídas. Mulheres, escravos, que compunham a grande parte da população, essas pessoas ainda não tinham nenhum sinal de participação, de cidadania política em suas vidas. E como retrocesso, nós temos a manipulação das classes dominantes, fraude, compra de voto e alteração de cédulas. O que isso significa? O voto nessa época ainda era muito algo mais de obediência do que a vontade própria do eleitor, de buscar algo para a sociedade de melhor. Inclusive, sobre isso, José Murilo de Carvalho diz o seguinte: o voto era um ato de obediência forçada, ou, na melhor das hipóteses, um ato de lealdade e gratidão. Ou seja, o voto não era uma preocupação com o destino do país, da sociedade. Era muito mais um acordo entre o patrão e o empregado. Era muito mais um sinal de obediência.
E aí nós chegamos ao fim do primeiro império, que foi um período marcado por muitas crises. O Brasil, inclusive, nessa época, participou da Guerra da Cisplatina, da qual ele saiu perdedor, e a imagem de Dom Pedro I ficou ainda mais degradada. E em seguida, nós tivemos o reinado de Dom Pedro II. O que acontece? Como eu já falei, a escravidão foi um marco muito forte na história do Brasil e prejudicou muito a cidadania política, o avanço dela, o crescimento, né? E aí, isso vai ser uma questão no Brasil Império. Inclusive, algumas leis vão ser promulgadas nessa época e que vão gradualmente contribuindo para a abolição desse sistema, como, por exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz, que buscava repreender o tráfico de africanos, que é de onde vinham muitas pessoas para serem escravizadas, elas eram arrancadas de suas terras e forçadas a trabalhar aqui em condições totalmente desumanas. Nós tivemos a Lei de Ventre Livre, que considera livre os filhos de escravizados nascidos a partir desse momento, ou seja, os filhos das escravas que nasciam a partir de quando essa lei foi promulgada, eles passavam a ser livres. Antigamente, eles nasciam e continuavam sendo escravos, assim como seus pais. E a partir de agora, não. A partir de agora, eles teriam liberdade. Então, isso já é um avanço para que as pessoas busquem mais mobilidade social, para que elas possam mudar sua condição de vida e, consequentemente, participar das decisões políticas, serem cidadãos políticos. E, além disso, nós tivemos a lei de sexagenários, que libertou os escravos com mais de 60 anos, ou seja, aqueles escravos mais idosos, eles acabaram sendo libertados após essa lei. E aí nós chegamos ao fim do sistema escravocrata, que foi uma mazela muito forte na sociedade brasileira e que prejudicou muito o avanço da cidadania política. E aí nós chegamos à proclamação da República. E aí eu trago a mesma pergunta que eu trouxe na Declaração da Independência. Será que foi um movimento popular, algo que as pessoas buscaram? E a resposta é não. A proclamação da República, ela ocorreu principalmente devido a três questões que estavam em curso nessa época. Em primeiro lugar, a igreja estava insatisfeita com Dom Pedro II, porque ele tinha ligações com a maçonaria. Em segundo lugar, o exército estava insatisfeito com Dom Pedro II também, porque o Brasil, embora tenha saído vitorioso da Guerra do Paraguai, que ocorreu no governo dele, teve um gasto muito grande e o exército não se sentiu tão assistido quanto achava que merecia, então também ficou revoltado com Dom Pedro II. E além disso, o fator mais importante foi a insatisfação da elite. Com todos esses avanços no sentido de abolir a escravidão, a elite ficou extremamente insatisfeita. Por quê? Porque era a escravidão que mantinha a economia do Brasil nessa época. E aí, a partir do momento que leis foram adotadas no sentido de acabar com esse sistema, a elite ficou muito insatisfeita. Então, a partir desse momento, começa a República no Brasil.